Funciona produzir conteúdo sem aparecer? Cara, eu vou responder. A gente tem uma prova. Não, peraí. Lendo de novo. Funciona produzir conteúdo sem aparecer. Funciona também. Eu ia dar o exemplo do Everton. Mas, na verdade, eu não sei se o Everton produz conteúdo. Mas eu consigo dar outros exemplos. Você está presente ali, ou você está só postando ali diariamente os seus trabalhos, ou você produz conteúdo de fato para sua audiência? Não muito. E não com constância também. Entendi. Mas eu tô sempre ali, tipo, sempre movimentando, mas nunca produzindo conteúdo de fato, assim. Só marcando presença no território digital, assim. Cara, funciona. Funciona porque, por exemplo, o Everton ele está se colocando numa posição de artista mesmo. Alguém que faz um trabalho e coloca o trabalho dele à disposição. Então, é diferente de um produto, digamos assim, um infoproduto, propriamente. Ele está vendendo um serviço. É quase um produto físico. Mas a gente pode ter... que o Everton aparece também gera escassez pela presença dele. Então, a hora que o Everton dá as caras lá e fala que vai fazer alguma coisa, que vai lançar um curso, lançar uma mentoria, fazer alguma coisa, cara... Isso também, por outro lado, né, consegue ser positivo, porque as pessoas... o Everton apareceu, vai lançar, e daqui a pouco eu não sei se ele vai aparecer aqui de novo. Eu preciso aproveitar. Cara, é meio mestre dos magos. Eu não penso não nisso. Não proposital, né? Mas... Não penso nisso, assim, de fato. Por exemplo, a gente tem muitos exemplos, assim, né? Vai produzir conteúdo e tal, e aí tem sempre esses gatilhos, a forma de fazer como... a forma como muitos fazem, assim. Eu sempre fui muito... Até esses dias estava respondendo a DM, porque tipo, tem coisas que acontecem na DM que não estão ali no feed e tal. E aí a galera vem perguntar e eu abro coisas assim do próprio workshop mesmo. São 3 horas de workshop que eu faço sobre o poder atrativo dos símbolos, que eu falo especificamente de logo, esse lance da biblioteca visual toda aí, de símbolos. Caramba, gerou desejo aqui, E aí, tipo, a galera vem falar, aí eu falo, cara, quando que você vai abrir, não sei o que, eu falo, não, cara, tá aberto, tipo, eu não sabe assim, eu não fecho o negócio, Sim. Eu não fico com essa estratégia, e se tiver uma pessoa lá, eu vou fazer pra uma pessoa, você entende? Então, assim, só que isso também faz parte... São propósitos diferentes. Exato, e isso também faz parte de um posicionamento ali, igual a Lupa tá falando, tipo, quando você chega falando umas coisas que ninguém fala, por exemplo, sei lá, no design tem muito lance de apresentação, sei lá, gigantesca, assim, 100 páginas de coisa, e eu vou pro Stories falando assim, gente, eu já aprovei marca e identidade visual com 8 páginas, tipo, a galera fica meio, impossível, como é que você vai contar umas, enfim, e aí é meio que um contraponto, né? De tipo, cara, não precisa ser dessa forma, só que eu não prometo, não vendo, não sabe, assim, eu não tenho essa na minha personalidade, assim. Mas a questão é o seguinte, o seu perfil, ele é um pouco diferente de um perfil de produção de conteúdo. Muito. Disse um pouco, mas bastante. Acho que a questão da pergunta é aqui. Envolvendo produção de conteúdo constante, você não precisa aparecer, você precisa aparecer. O que é? A questão é a seguinte. Quando você mostra o rosto nas redes sociais, dá pra gente comparar isso com a academia, com o supermercado. Existe aquele meme, por exemplo, do cara que tá entrando na academia, aí ele vê um cara a primeira vez, eles nem se cumprimentam. Aí na segunda vez eles dão aquela balançada na cabeça. Aí na próxima vez eles, e aí, beleza? Na próxima vez eles cumprimentam com a mão, tá ligado? Na próxima vez, eles estão dividindo a máquina ali. Então, isso é um princípio do Seth Godin, que escreveu o próprio livro Marketing de Permissão. Então, assim, a constância ali, aparecendo no Instagram, ela gera um tipo de percepção na sua audiência, que gera um tipo de familiaridade, ou seja, a pessoa se sente próxima a você mesmo, e gera um tipo dessa familiaridade advém a autoridade propriamente, que é o que gera a conversão no final. A pergunta que fica cara, sem mostrar o rosto, e a resposta é a seguinte, o rosto ele é só uma forma de gerar conexão com o seu público. Existem outras formas de você gerar uma conexão. Muito bom. Muito bom. Então, por exemplo, o que eu recomendo para pessoas, inclusive,
Eu não consigo falar isso com propriedade no âmbito das marcas. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela está produzindo um conteúdo, digamos assim, um tanto utilitarista. Como, sei lá, vou falar sobre gramática. E aí eu vou postar dicas rápidas de gramática, eu vou postar, enfim. Esse tipo de conteúdo funciona por quê? Porque ele é benéfico. Todo dia eu vejo alguma coisa nova, eu aprendo alguma coisa nova, ele me traz benefícios. Então, por que ele não vai funcionar? E funciona. A gente vê que na prática funciona, sem mostrar o rosto mesmo. Então, você só tem que tomar cuidado com alguns... existem algumas cautelas que você precisa... algumas coisas que você precisa ter atenção. É extremamente difícil, eu não estou falando que é impossível, mas é extremamente difícil você produzir conteúdo denso sem mostrar o rosto. Então, sei lá, você vai falar sobre filosofia de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque a personalidade a gente aprende com o professor, cara. Não tem como. A presença do professor, ela é uma presença muito imponente. E tem até o seu lugar para isso também, né? Tipo, é muito perceptível. A gente tem tido essa experiência muito clara, assim. Até com o tráfego, né, que a gente está fazendo de alguns conteúdos. Os conteúdos que mais bombam com o tráfego, que mais dão certo com o tráfego, não são os conteúdos mais profundos. Porque eles são para um pessoal que já está acostumado, que já entendeu a linguagem. É muito dinâmico, muito rápido. É um outro lugar para essa galera. Você tem que comunicar em outro lugar. Então, assim, o conteúdo que chama mais atenção da galera, que vai atrair público e vai atrair gente, não é um conteúdo tão profundo, né? Se você tem um conteúdo de filosofia, por exemplo, super profundo, talvez o lugar de você falar dele não é o Instagram. Com certeza. Talvez no Instagram ali você vai falar as coisas que para você são óbvias, são meio chatas até. Você não vai estar com vontade de ficar falando esse tipo de coisa, só que é o que vai atrair o pessoal para que eles possam um dia chegar no conteúdo profundo que você tem. Existe muito esse tipo de briga no Instagram, né? Porque as pessoas, elas precisam de fato... Eu faço questão de explicar para todos os meus clientes no início de um trabalho essa importância de você enxergar o Instagram como topo de funil. O Instagram como um primeiro contato na sua rede de relacionamentos. Ele não precisa ser sempre topo de funil, mas em geral é assim que a gente trabalha. E você precisa ter essa visão, até essa missão, falando propriamente, não vou falar nem como visão, mas como missão, porque tem um impacto na vida do cliente, da pessoa, de que um dia aquele cliente vai ter acesso a todo o seu conhecimento, se ele se prender a você propriamente. Isso. Existe um local perfeito para você falar as coisas com clareza. E esse lugar não é o Instagram. E se você tentar quebrar essa regra, você vai se ferrar. De certa forma, você tem que, de alguma forma, conseguir passar um pedaço da sua personalidade no Instagram, que é só um dos canais que você pode utilizar. Você pode ter um conteúdo muito mais profundo no YouTube, que é esse conteúdo aqui de 2 horas, 3 horas que a gente tem, de podcast, por exemplo, que a gente consegue se aprofundar mais nos temas. Mas o Instagram não é o lugar disso. O Instagram é o lugar de corte. O Instagram é o lugar da frase pronta, bonitinha. O Instagram, ele se tornou... vai atrair as pessoas. Ele se tornou isso. Ele se tornou uma rede social de vídeos, né? Ele não era isso no início. Assim, mas mesmo antes, né? Quando não tinha tanto vídeo, o que atraía também era a versão em texto, né? Desses... o carrossel. Mais simples, assim. De forma mais simples, o que você pode falar de forma mais simples. Por isso que a gente até tem mais dificuldade de estar lá. Porque é fazer um pouco do que a gente não gosta, mas que é necessário. Que é falar óbvio. Porque tem muita gente que fala óbvio, né? A gente sente isso, né? Pô, esse cara tá falando óbvio e tá lá atraindo gente pra cacete. Mas, cara, pro tipo de conteúdo que a gente tem, faz sentido falar óbvio. Faz muito sentido você reforçar o conteúdo que é óbvio pra alguém, pra que, enfim, ela possa comprar a sua mentoria, comprar os seus serviços, dito, né? O óbvio precisa ser dito. Precisa. Existe um espaço que você precisa ocupar. Se você entende que o Instagram é um lugar, de fato, um pouco mais superficial, não que não exista lugar para profundidade lá, existe, mas
no geral, assim, para quem produz conteúdo. Se você entende que lá é um lugar mais superficial, você consegue se encaixar bem lá, encaixar a sua personalidade na sua comunicação lá, para que aí você atrai o público para o que você realmente quer dizer. Em algum outro lugar, em algum outro produto, ou de graça mesmo, né? Acho que é isso.